Seja bem-vindo ao Matemática com o Matheus. Curta, siga e compartilhe nossas redes. E bora atracar o mate com a questão. Em sua maioria, os equipamentos eletrônicos domésticos demandam baixa potência elétrica em corrente contínua. Para alimentá-los, uma fonte externa ou embutida transforma a corrente alternada em corrente contínua de baixa tensão. Entretanto, cada equipamento tem suas especificidades e muitas vezes não é possível simplesmente trocar essas fontes sem levar em conta a tensão, a corrente ou a potência elétrica de saída. Considere um equipamento de resistência elétrica RC que funciona corretamente apenas em um dado valor de tensão. Porém, a única fonte de alimentação disponível fornece uma tensão 20% superior à tensão recomendada. Para adaptar essa fonte ao aparelho, a associação de um resistor de proteção RP de potência adequada se faz necessária. A configuração adequada do circuito e o valor do resistor de proteção em relação ao valor da resistência do equipamento é... Bora pro gabarito! Antes não esquece, ative o sininho, deixa o like, te inscreve e agora o gabarito da questão. Bom, o equipamento tem resistência RC. Ele deve funcionar com uma tensão recomendada V. A única fonte disponível fornece uma tensão 20% maior. Então, a tensão da fonte é igual a... Se é 20% maior, então é 1, que representa 100%, né? Com 20 somado a ele. Então, ficaria 1,20 vezes a tensão. A tensão está maior que o recomendado, então precisamos diminuir a tensão que chega ao equipamento. Se utilizarmos um resistor em paralelo, a tensão do equipamento será a mesma que a do resistor de proteção. O resistor não diminui a tensão do equipamento. A tensão do resistor de proteção é igual à tensão no equipamento de resistência RC. A tensão no equipamento de resistência RC, que é igual à tensão fornecida pela fonte de alimentação. Isso indica que o equipamento continuaria recebendo a tensão alta, levando-o à queima. Bom, se utilizarmos um resistor em série, o resistor de proteção e o equipamento recebem a mesma corrente. Então, nós temos que a corrente no resistor de proteção é igual à corrente no equipamento. Então, mas não recebem a mesma tensão. A tensão se divide entre eles. A tensão fornecida pela fonte de alimentação é igual à tensão no resistor de proteção, o P, mais a tensão no equipamento, dado por UC. Bom, então, o resistor em série absorve a tensão excedente. Quanto ao valor do resistor de proteção, a corrente que deve circular é dada por corrente I é igual a tensão U sobre a resistência do equipamento. Então, a tensão que deve cair no resistor de proteção é a queima de tensão no resistor de proteção
Então, a queda de tensão no resistor de proteção, dado por ΔUP, é igual a tensão da fonte menos a tensão no equipamento. Podemos fazer uma substituição. Nós temos que a tensão da fonte é igual a 1,20 vezes a tensão. Ok? Vamos substituir aqui. Então, nós temos que a queda de tensão no resistor de proteção é igual a 1,20 vezes a tensão menos a tensão do equipamento. Essas duas tensões são as tensões do equipamento, certo? Então, esse U se refere ao mesmo esse U. Então, a queda de tensão no resistor de proteção é igual a 1,20 U menos U vai dar 0,20 U. A queda da corrente então, a queda da corrente nós temos que I corrente é igual a tensão sobre a resistência. Bom, a resistência passa para o primeiro membro multiplicando. Nós vamos ter que a resistência vezes a corrente é igual a tensão. Então, a resistência é igual a tensão sobre a corrente. Bom, substituindo U por ΔUP, ou seja, substituindo a tensão U por ΔUP, então nós teremos que a resistência, é essa equação que nós temos que ver, certo? Então, essa equação, nós temos que R é igual a U sobre I. Então, nós vamos substituir U por ΔUP, que se refere à queda de tensão no resistor de proteção. Então, nós temos que resistor de proteção é igual a queda de tensão no resistor de proteção sobre a corrente. Substituindo o I por U sobre RC, ou seja, substituindo a tensão pela resistência do equipamento, temos, substituindo a corrente I pela tensão sobre a resistência do equipamento, teremos que a resistência, o resistor de proteção é igual a queda de tensão no resistor de proteção sobre a tensão sobre
a resistência do equipamento. Resistor de proteção é igual. Bom, nós vimos que o ΔUP é igual a 0,20 U. Ok? Esse 0,20 U será substituído na nossa equação aqui. Então, ΔUP é 0,20 vezes a tensão sobre U sobre a resistência do equipamento. Bom, fazendo a propriedade da divisão de frações, onde o denominador do 0,20 vezes U é 1, nós teremos que a resistência, o resistor de proteção é igual a 0,20 vezes U sobre 1, vou botar 1 só para fins didáticos, vezes o U sobre RC multiplica, então é a primeira fração dividido pela segunda fração invertida. Então nós vamos ficar com RC, que é a resistência do equipamento, sobre a tensão U. Podemos cancelar U com U e nós teremos que a resistência, o resistor de proteção é igual a 0,20 vezes a resistência do equipamento. E a configuração do circuito deve ser em série. Gabarito letra E. Mais uma pra conta e até o próximo mate com o Matheus.